Bom, então, nós vamos iniciando aqui a sessão eletrofraca do curso de Interações Fundamentais, que está acontecendo esse semestre. Então, para quem está assistindo o curso de fora, né, mais ou menos fica mais ou menos esclarecido que a divisão é essa. O Sebastião iniciou em agosto com a parte de PCB, Interações Fortes. E eu estou iniciando agora com a parte eletrofraca. Então, eu vou trabalhar a parte eletrofraca até dezembro. Nós vamos estar numerando, né, chamando as nossas aulas, essa referência numérica aqui, é o setor eletrofraca, é o ciclo eletrofraca. Eletrofraca, aula 1, eletrofraca, aula 2 e assim vai. Tá? Então, as aulas vão estar disponibilizadas no professor global dessa numeração aqui. Então, é eletrofraca 2019. Bom, eu vou começar aqui essa primeira aula, depois que tiver mais audiência aqui, a gente vai acertar a questão dos horários. Mas esse curso aqui, ele deverá ser um curso de 3 horas semanais, interações eletrofraca, né? Interação eletrofraca, 3 horas semanais, que a gente vai concentrar às quintas-feiras, de 2 às 5. Bom, então vamos iniciar. Bom, o que eu queria chamar a atenção? A interação eletrofraca é a interação que mais desafios trouxe para a física de partículas. Porque existem mecanismos, né, existem conceitos que foram sendo incorporados ao longo do tempo e que foram cruciais para o desenvolvimento da própria teoria quântica de campos. Então, eu estou colocando até essa aula 1 como uma aula mais assim, de contextualização. Nós vamos partir do estabelecimento da teoria eletrofraca, vamos partir lá do trabalho de 1927, né, nem de 28, não é nem da equação de Dirac, do trabalho de Dirac de 27, sobre o lançamento da teoria quântica de campos, né, que aí inicia um processo de construção da QED, e ao longo do tempo, né, nós vamos vendo que os conceitos que foram aparecendo, descobertas que foram sendo feitas, né, através de experimentos, foram incorporando novos conhecimentos, né, ao desenvolvimento da física de interações fracas. E isso aí trouxe conceitos novos para a própria teoria quântica de campos. Então, a gente vai pensar da seguinte maneira: o foco da gente aqui nesse curso é a interação com as interações nucleares fracas. Tá? Esse é o foco do nosso curso aqui. E aí nós vamos ver, a partir das interações nucleares fracas, quais foram as contribuições que esse estudo, né, que o desenvolvimento das interações nucleares fracas trouxeram para o desenvolvimento da física de partículas. As interações nucleares fracas, elas foram construindo, né, foram trazendo conceitos novos, né, a física de partículas. E a física de partículas foi sendo desenvolvida. E nesse contexto, né, em que as interações nucleares fracas e a física de partículas dialogavam muito, né, a teoria quântica de campos vinha sendo construída. Né? E nós vamos ver como as interações nucleares fracas foram fundamentais para a constituição de muitos conceitos e até mecanismos mesmo, né, em teoria quântica de campos. Então vamos trabalhar um pouco essa ideia, porque eu acho que isso aí contextualiza bem a física de interações fracas. Bom, então, tudo começou quando? Né? Tudo começou, não vamos dizer que tudo começou com a mecânica quântica. Não vai ser a nossa ótica aqui. Mas a gente começa, estou fazendo aqui uma elaboração, né, que é uma elaboração, estou citando aqui todos os papers históricos que foram importantes para a construção da física de interações fracas. Estou colocando aqui alguns papers experimentais que foram descobertas e os papers teóricos, né? E aí aqui nesse caminho, né, também, digamos assim, um papel crucial desempenhou aqui a física de neutrinos. Então a física de neutrinos, ela está atrelada, e é uma física que está sendo desenvolvida, sobretudo agora, mais recentemente, né, a física dos neutrinos. A física dos neutrinos, ela está intrinsecamente ligada, claro, à física de interações nucleares fracas, porque os neutrinos só têm interação fraca, claro, a interação gravitacional é muito pequena, mas tem interação fraca, e a física de neutrinos foi fundamental para o desenvolvimento de muitos aspectos da física de partículas e para a teoria quântica de campos. Então, tem um elemento que surge aqui ao longo dessa história, que é a física de neutrinos, e essa física de neutrinos
chega até nós hoje, né, até agora, dia 13 de setembro de 2019, trazendo resultados estimulantes sobre a questão da discussão da massa, dos neutrinos, limites sobre as massas das três famílias de neutrinos. Então, é um quadro rico, né, de desenvolvimento para a gente compreender um pouco a própria teoria quântica de campos. A teoria quântica de campos, ela vem muito, né, a gênese da teoria quântica de campos tem muito a ver com o desenvolvimento da física de interações fracas. Pelo fundo, a teoria quântica de campos ela parte de 1927, como trabalho do Dirac, que a gente vai citar aqui. E as interações nucleares fracas, elas começam a ser desenvolvidas a partir de 1933, com Enrico Fermi. E a física de neutrinos, ela nasce aqui em 1930, com a ideia de Pauli postular, né, a existência dos neutrinos. Então a gente vê que tudo surge, né, muito ligado. Claro, a teoria quântica de campos, ela surge muito ligada à eletrodinâmica quântica. Quem entra aqui em cena imediatamente é a QED, né, que depois se desenvolve mais ao longo da década de 40 com os trabalhos de Tomonara, Schwinger, Feynman. Mas aqui nós temos a teoria quântica de campos nascendo basicamente com a QED, que é o trabalho de Dirac de 27, que é a quantização do campo eletromagnético. Daí entram os neutrinos de 1930 e aí Enrico Fermi, aqui em 33, ele já une, né, a formulação que era feita para QED por Dirac com a física de neutrinos. E aí já começa a nascer a física de interações nucleares fracas. Então eu acho que é importante a gente ter ideia desse quadro, que eu acho que situa a gente historicamente, mas não só historicamente, mas mostrando que a teoria quântica de campos, que é o nosso objeto de estudo, né, na maior parte dos cursos aqui, ela na verdade ela foi sendo construída em pedaços, né, em padrões, né, a partir das interações nucleares fracas, da física de neutrinos, claro, das interações nucleares fortes também. A gente culmina no ano 70 com a PCD, que aí traz um outro tipo de conceito para a física, para a teoria quântica de campos, que é o conceito de liberdade assintótica. Mas eu queria um pouco situar a coisa dessa maneira. Eu estou preparando esse material aqui, que já está preparado, eu vou mandar por e-mail para quem está aqui no curso, e vou pedir ao Tchalpa para colocar como PDF, né, anexar na primeira aula do curso, que é assim, o desenvolvimento da física de interações fracas. Vou botar para vocês. A física de interações fracas e a teoria quântica de campos. Tá? Então, tudo, né, vamos dizer, a gente tem que compreender que, basicamente, a mensagem que eu quero deixar hoje aqui é que a teoria quântica de campos, né, vamos dizer, na sua gênese, ela está ligada a física de partículas. Hoje a gente adota a teoria quântica de campos como uma metodologia para abordar outras questões que não são física de partículas, na teoria quântica de campos, na astrofísica, na matéria condensada, na física nuclear, mas a gente entender que a teoria quântica de campos, a gênese dela foi com a física de partículas. Quer dizer, a física de partículas a gente pode dizer que nasce quando? Nasce quando o elétron é descoberto, em 1897. Depois tem só lá na frente, em 1919, a descoberta do próton, depois a introdução do fóton em 1923 e depois a descoberta do nêutron em 1932. Então a gente tem a própria teoria quântica de campos, quando ela nasce, né, ela está intrincada com a física de partículas, sobretudo as interações nucleares fracas, e a física de neutrinos, que vai trazendo muitos elementos novos até agora, né? A física de neutrinos é tão atual quanto agora. A gente teve o último resultado da física de neutrinos, saiu agora dia 13 de setembro de 2019, um mês atrás, hoje dia 17, né? Praticamente um mês atrás, na conferência de Toyama, no Japão, foi o limite mais contundente e mais recente dado nas massas dos neutrinos. Não nas diferenças de quadrado de massa, mas nas massas individuais do neutrino, fixando um limite superior para as massas que não deve ultrapassar 1,1 elétron-volt. Então a gente vai ficar. Basicamente, eu estou preparando esse material, para quem chegou atrasado, esse material que eu estou preparando aqui, estou reconstruindo todos os feitos desde 1927 até o estabelecimento do modelo padrão, em 1973, né? Com a descoberta das correntes neutras,
estão colocando todos os trabalhos fundamentais aqui, estou dando as referências, né, para quem quiser ler os trabalhos na fonte. Os trabalhos estão perdidos por aí, vou ler esses trabalhos. Então, aqui basicamente eu enumerei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trabalhos entre 1927 e 1934 que fundam a teoria quântica de campo, que é o trabalho de Dirac de 27, né, a teoria quântica da emissão e da absorção de radiação. Depois o trabalho de Jordan do Klein, de 1927 também, de meses depois, né, que seria sobre o problema de muitos corpos na teoria quântica. Depois o trabalho de Jordan com Wigner, depois o trabalho de Jordan com Pauli, que vai falar sobre a eletrodinâmica quântica dos campos neutros, que na verdade é a quantização do campo do fóton, revisitando o que Dirac tinha feito em 27. Depois o trabalho do Heisenberg com Pauli, que se chama sobre a dinâmica quântica dos campos ondulatórios. Depois o trabalho do Enrico Fermi, de 29, que é eletrodinâmica quântica. Depois o trabalho do Dirac, de 29, que é sobre o vácuo quântico. O trabalho de Fermi, o Reviews of Modern Physics, de 32, que é o curso que ele deu em Ann Arbor. Depois o trabalho do Dirac, nas Nobel Lectures. E depois o trabalho do Paulo de Weisskopf, que é o chamado paper anti-Dirac, que é o paper de 34, né, que é quando eles quantizam o campo escalar. Então, esses 10 papers aqui, que eu vou estar citando aqui para vocês, eles vão fundar a teoria quântica de campo. Claro, a teoria quântica de campos depois vai se modernizando, vai incorporando novos elementos, com os trabalhos de Feynman, Tomonaga e Schmidt, da década de 40 e 50, né, que é quando surge a QED na fase final. Mas esse trabalho de Dirac de 27 é o trabalho que quantiza o campo eletromagnético. Então a gente tem o trabalho de Broglie de 1823. De Broglie? 24. 24. Você não acha que assim, como é que você coloca ele dentro da teoria quântica? Não, eu coloco ele fundamental para a mecânica quântica. Aqui eu estou, por exemplo, eu estou partindo da teoria quântica de campos. A gente pode fazer também uma abordagem assim, o que construiu a mecânica quântica. Quer dizer, o trabalho de Broglie foi quase que o suspiro final para construir a mecânica quântica. O suspiro final veio com o Lemberg, Goldschmidt e o Spin. Quando eles introduzem o spin do elétron em 25, aí não tem como. Tem que partir para a mecânica quântica. O trabalho de Broglie também é fundamental. Mas o trabalho de Broglie se cacifa muito em cima do trabalho do Compton de 23. Quer dizer, quando o Compton em 23 introduz o fóton, aí de Broglie faz a dualidade e aí 25 vem o spin. Aí está tudo pronto para a mecânica quântica. A tensão está gerada, uma tensão máxima para gerar a mecânica quântica. Eu vou partir, eu prefiro, do ponto de vista que eu estou adotando aqui, eu prefiro partir da teoria quântica de campos mesmo. Podemos discutir depois a mecânica quântica. A passagem da função de onda lá para o campo. Para o campo. A função de onda do Schrödinger, né? Certo. Para o campo. O que foi, como é que você diria para nós? Não, eu diria que o Dirac, a passagem da função de onda, então está nesse trabalho aqui também, que é fundamental, esse trabalho do Jordan e do Klein, que é quando eles falam sobre o problema de muitos corpos na teoria quântica, que é quando ele entra com o problema de muitos corpos, ele está entrando para a teoria quântica, está saindo da função de onda e está criando o campo. Mas isso aqui já é uma repercussão do trabalho do Dirac, de alguns meses atrás, quando o Dirac quantiza o campo eletromagnético. O Dirac, na verdade, no trabalho de 27, ele estava tentando tirar a função de onda do fóton. E aí ele acaba compreendendo que mais importante do que estudar a função de onda do fóton era entender o campo do fóton do ponto de vista quântico. E aí ele quantiza, ele faz a segunda quantização. Esse trabalho, que é o primeiro trabalho de segunda quantização, que é quando o Dirac sai da função de onda e passa para o operador de campo. Então, nesse trabalho. Logo depois vem o trabalho do Jordan e do Klein, que é na direção também, né, de quantizar o campo de Dirac, o campo do elétron. Mas eu pergunto então o seguinte, antes de teoria quântica do campo, operadores, computadores, teria a teoria clássica de campo. Certo. E essa passagem da função de onda do Schrödinger para o campo, o operador do campo. O campo clássico, onde se coloca isso? Isso aí foi uma coisa que foi até posterior, porque na verdade, da mecânica quântica, o que tinha de campo clássico
O único campo clássico que tinha nessa época era o campo de Maxwell. Porque você não falava do campo do elétron, você falava do campo de Maxwell, o que se tinha, e você não falava do campo fermiônico. Né? Quer dizer, quando Dirac introduz a equação de Dirac em 28, introduz a função de onda, dali você vai para o campo clássico, campo fermiônico clássico. Porque você não tinha nem ainda clareza sobre as representações do grupo de Lorentz. As representações do grupo de Lorentz na comunidade física, elas só ficam claras no final da década de 30. Que é quando você, então, a partir das representações irredutíveis do grupo de Lorentz, constrói os campos clássicos, os campos relativísticos, né? Clássicos no sentido de dinâmica quântica. Então, esse período, na década de 20, que você sai da mecânica quântica direto para a teoria quântica de campos, e o único campo clássico que você tinha em jogo aí era o campo de Maxwell. Que aí Dirac quantiza, faz a segunda quantização do trabalho de 27. Mas você não tinha o campo do elétron, você não tinha o campo de Klein-Gordon clássico, você tinha. Depois sim, o Pauli e o Weisskopf introduziram em 34 o campo de Klein-Gordon já na segunda quantização. Mas porque você não tinha, né, essa noção de que, para você, quer dizer, as partículas estavam associadas diretamente à mecânica clássica, à mecânica quântica. Então você não tinha essa noção de que você teria que passar por uma teoria clássica de campos para depois quantizar. Você saiu da mecânica quântica, fez a segunda quantização direta, e depois é que a teoria clássica de campos foi... Mas é que eu te pergunto, então o pensamento do Dirac era um pensamento, vamos dizer, hoje a gente tem uma teoria quântica clássica e uma teoria quântica, né? A teoria quântica e clássica. Né? O Dirac, o pensamento dele, no fundo, ele tinha um compromisso com o H cortado? Tinha. E esse era o grande compromisso dele, né? Ele diz assim, esse era o grande compromisso. Ele é a segunda quantização, na verdade. Mas era um compromisso com o H cortado. Um compromisso para você entender emissão e absorção de fótons. Quer dizer, você já sabia que a emissão e absorção de fótons por parte da matéria atômica, ela está ligada ao H cortado, né? Ao espectro, né? O espectro é H cortado. Então, o compromisso dele era esse. Agora, dá uma versão quantizada, já que o átomo emite e absorve fóton, então, e esses fótons, né, têm energias quantizadas, então não seria o campo de Maxwell que estaria quantizado? Essa é a questão que o Dirac colocou. Ele vai quantizar o campo de Maxwell em cima dessa questão. Já que a energia do fóton é quantizada, e o fóton é o quantum, né, de campo eletromagnético, radiação eletromagnética, então, será que você não tem uma quantização do próprio campo, né? Ao invés de pensar na partícula, você vai pensar que o próprio campo já é quântico, e não a partícula é quântica. Essa foi a ideia de Dirac nesse trabalho de 27. Então, o que ele fala no trabalho de 27, basicamente, é isso. Ele está quantizando as equações de Maxwell. Essa é a ideia do trabalho de 27, se você ler. Bom, então, tem esse, vamos dizer assim, esse primeiro momento das teorias quânticas de campo. Agora, o que é importante, né, assinalar é que em 1930, né, a famosa carta de 4 de dezembro, né, onde a gente vai fazer os 90 anos dos neutrinos, Pauli introduz a ideia dos neutrinos. Então aqui Pauli ele lança a ideia dos neutrinos porque já se sabia que nos decaimentos beta você aparentemente tinha uma violação da conservação da energia do momento. No decaimento beta, que se percebia, o nêutron ainda não tinha sido descoberto, estamos falando de 1927, 28, num trabalho experimental. O que você tinha era um núcleo atômico, você tem um núcleo atômico, esse núcleo atômico tem número atômico Z, e o que você observa é que esse núcleo ele pode sofrer uma transição e passar para o número atômico Z mais 1, ou seja, aparece um próton, mas tem a emissão de um elétron. E aí, esse processo aqui, né, os experimentos mostram que esse processo parecia violar a conservação do momento. Por quê? Se você dá um referencial de repouso desse núcleo, o momento é zero. E aí o momento final tem que ser zero. Você pega o momento de recuo desse núcleo e compara com o momento de recuo, com o momento de rejeição do elétron e vê que essa soma aqui não é zero. Então, devia ter alguma coisa nova aqui. Que aí abriu toda a discussão. O que estava acontecendo desse decaimento? Que na época não se sabia que decaimento era esse. Será que é um decaimento eletromagnético, um decaimento simplesmente nuclear? Então houve toda uma discussão se
realmente a conservação do momento estava sendo colocada em xeque ou não. E aí Pauli, na carta dele de 1930, ele lança a ideia de que aqui deveria estar aparecendo algo que nós não tínhamos condição de medir, que ele chamou de nêutron, né? Na época, o Pauli chamou de nêutron, né? Que depois o Enrico Fermi vai chamar de neutrino, mas ele dizia que então deve aparecer uma partícula aqui, e ele deu algumas características da identidade dessa partícula. Um limite de massa, o spin era meio, a carga era zero, para poder conservar a carga. E aí ele lança, né, essa ideia aqui, de que aparece uma nova partícula com spin meio. Então a gente agora começa a ter o elétron tem spin meio, ainda não se sabia da existência do pósitron. Então você tinha o elétron com spin meio, o próton com spin meio, e essa partícula nova, essa partícula hipotética, eu já vou chamar aqui de neutrino, né? Mas que o Pauli estava chamando de Deus, todas elas com spin meio. E aí você já conhecia, claro, a equação de Dirac. A equação de Dirac previa que para o elétron, né, na década de 30, haveria elétrons de cargas positivas, de energia positiva e negativa, a mesma coisa para o próton e a mesma coisa para o neutrino. Então a gente já tinha aqui essa ideia de que a matéria que estava sendo descoberta, né, ela toda tinha spin meio. Ainda não se sabia do nêutron, estamos falando de 1930. Então, Pauli introduz essa ideia de que tem aqui um outro campo, né, fermiônico, seria o campo do neutrino. E aí, isso em 1930. 1933, e aí, claro, tem vários trabalhos aqui de teoria. Estou colocando isso porque tem um relato do Dirac, lá entre aspas, o professor Dirac, não, o professor Wigner, falou uma coisa interessante. Nesse trabalho aqui, do Jordan com Wigner, que eu estou citando aqui, que é um trabalho de 28, né? Nesse trabalho, eles introduzem os campos anticomutantes. Quer dizer, na época, né, já se sabia que você deveria, né, para falar de Fermi, você deveria estar falando de campo anticomutante, deveria ter alguma coisa ligada a uma relação de anticomutação. Tem um trabalho também da estatística de Fermi-Dirac, que é de 29, mas isso aqui o Wigner e o Jordan, eles adiantaram essa questão aqui, em 28 isso. Eles já estavam falando do impossível, já que Dirac em 27 quantizou o campo de Maxwell. E aí a equação de Dirac é de 28. E aí Jordan e Wigner, eles já vão tentar quantizar o campo de Dirac. E aí eles veem a quantização tem que ser feita com relações de anticomutação, não comutação. E aí isso aí, eu vou dizer porque essa observação do Wigner é importante. Quando Enrico Fermi, em 1933, lança o trabalho dizendo que o decaimento beta-nuclear é uma nova interação, é um novo tipo de força da natureza. É quando ele lança nesse trabalho aqui, né, a ideia das interações nucleares fracas. E ele segue, né, o procedimento de Dirac, que também está citado aqui para vocês. Tem dois trabalhos do Fermi, né, o trabalho dele de 29 e o trabalho dele de 32, que é sobre a eletrodinâmica quântica. Então ele conhecia bem a eletrodinâmica quântica na versão que Dirac deu. E aí o que Enrico Fermi faz aqui é justamente essa suposição. Ele vai na onda do Pauli, então ele supõe que o Pauli faz a hipótese correta, então ele lança aqui a ideia de que aqui aparece uma nova partícula, na verdade o elétron, né, o neutrino do elétron, na verdade é o antineutrino, né, vamos colocar o neutrino do elétron, e ele introduz a ideia de que a interação é feita por correntes. Então nós temos uma corrente no setor nuclear, então nós temos 1933, aí a gente precisa dizer, em 1932 o nêutron foi descoberto, né, a descoberta do nêutron eu coloquei aqui no trabalho do Chadwick, né, que foi de 30, na verdade publicado em 33, né, mas o trabalho é de 32. Então, Enrico Fermi, já sabendo da noção de nêutron, ele imagina que o que está acontecendo aqui é que o nêutron, então, ele já parte dessa reação, desse decaimento. É o nêutron que decai no próton, no elétron e no antineutrino do elétron. Então, o nêutron decai, ele gera um próton, então aparece um número atômico a mais. Emite um elétron. Então tem uma corrente aqui de natureza nucleônica e uma corrente aqui de natureza, vamos dizer, leptônica. Então o Fermi é a primeira pessoa que propõe o hamiltoniano para essa interação. Ele diz, essa interação vai ter essa característica aqui. Ela vai ter uma constante de acoplamento,
né, que a gente chama de constante acoplamento de Fermi, e ela vai ter uma corrente aqui, como se ela tivesse assim, um campo do próton, aqui alguma matriz, né, da álgebra de Dirac, e aqui o campo do nêutron. Então, é o nêutron que transitou para o próton. E essa corrente aqui, de natureza nuclear, ela vai estar acoplada, ela vai interagir com a corrente de natureza fermiônica, de natureza leptônica, perdão. E aí nós vamos ter aqui o campo do neutrino, o campo do elétron no estado final, aqui uma outra matriz, inclusive, forte, né? E aqui o campo do neutrino. Então, Enrico Fermi, ele introduz essa noção de uma interação de 4 Fermis no mesmo ponto. Isso eu estou colocando porque o próprio Wigner, que tinha trabalhado em campos fermiônicos, Wigner falou que ficou, assim, a comunidade ficou muito chocada da ousadia do Fermi de propor esse hamiltoniano para a interação fraca, né? Quer dizer, ele já parte daquilo que aqui ele ensinava, quer dizer, a existência da corrente eletromagnética interagindo com o campo do fóton. Ele aqui introduz essa ideia. O que está acontecendo aqui não tem fóton nele, mas o que está acontecendo aqui é uma interação corrente-corrente, a corrente nuclear e a corrente leptônica. E ele faz vários assim, desenvolvimentos a partir dessa proposta aqui. Isso aqui deixou muitas pessoas, o cara foi muito à frente, né? E sem saber exatamente como é que era a dinâmica desses campos. Então foi realmente assim, o lançamento da ideia fundamental da física de interações fracas. E isso aqui foi importante para o desenvolvimento da própria teoria quântica de campos. Aparece um novo tipo de interação, que é uma interação do tipo interação fermiônica quântica, né? Quer dizer, uma interação quântica fermiônica. Fermi, né? Quarta potência. Então nós temos uma interação quântica imediata, envolvendo somente ferro. Então isso foi um passo importante nessa física aí na década de 30. Isso aí é o trabalho do Enrico Fermi, ele é um trabalho na verdade, de 33, né? Que foi publicado numa revista, né? Chamada Pesquisa Científica. E aí, em seguida, logo em seguida, quer dizer, adota-se. Então a questão toda era o seguinte: você já coloca uma física envolvendo uma partícula que ainda era completamente hipotética. Quer dizer, aqui que você está falando do próton, que já era conhecido, do nêutron, que já era conhecido, e do elétron, que já era conhecido. Mas você está colocando aqui uma partícula completamente hipotética, que é o neutrino. E daí, dois outros colaboradores, né? O Bert Peter, Hans Peter, Rudolf Payas, eles têm esse trabalho aqui, vou botar aqui só para vocês, um trabalho de 1934, imediatamente após o trabalho do Enrico Fermi de 33, né? O Bert e o Payas, eles lançam um trabalho chamado O Neutrino. E eles publicam esse trabalho aqui na Nature. Depois eu peguei o pai de nosso. Isso, ele estava do lado. O Dirac, ele é o Salan, ele foi da banca de doutorado do Salan, o Payas. Ele era um cara de Cambridge, parece. Ele foi lá em Oxford, quando eu fui lá, ele era já aposentado. Né? Mas ele era ele que colocou o cara que era o diretor de Oxford, né? Até o filme dele, era de matéria condensada. Ah, sei. Eu acho que eu sei quem é, um cara, ele é muito atlético, eu sei quem é. Não é de Titcombe, não. Não é de Titcombe. Não é de Titcombe, não. Foi esse cara, ele foi o professor do Titcombe, né? Mas o pai, de vez em quando, aparecia lá, e ele lembra muito esse tipo inglês de 1930, sabe? É aquele tipo assim, meio intelectual, assim, de homem. Mais discreto, né? Assim, um tipo assim, isso aqui que lembra ele, que a gente podia
Aquela turma que apareceu lá para o Trieste já não era mais. Não sei se é aquele estilo, não. O pessoal lá do Trieste era mais outgoing, assim. Era o estilo do Taylor, não? Só que o Taylor era mais shy, assim. Esses caras eram caras assim. Teve um historiador famoso também que morreu agora. Sei. Não sei o nome dele, ele esteve aqui no Brasil. Estou em mim, não, né? Não estou em mim. É um outro historiador, ele era marxista. Mas eram pessoas, eu estou querendo colocar umas pessoas, teve um tipo de pessoas dos anos 20 até os anos, sei lá, 35, 40, que eram, assim, eu acho que havia a esperança que o intelectual ia resolver o mundo. Assim, e eles acho que trouxeram novas fronteiras para a humanidade, para a coisa, eles ganharam credibilidade na sociedade. Não era o Motte, não? Que era o cara de óculos que você estava falando? Motte? É parecido com o Motte, mas não é. Não era o Motte. Ele foi. Você lembra o Lindbergh, lá do Ceará? Ele foi orientador do Lindbergh. Ele foi orientador do Lindbergh. E as pessoas elas tinham, sabe, uma noção de visão maior das coisas. Assim, do comportamento humano. É interessante, assim, porque a gente aqui no Brasil não chegou nem um pouco. Uma outra visão do mais filosófico. Mas o pai era super referenciado. Eu não sabia que ele já em 34 ele já tinha. Já estava no fogo, né? Sei. Aqui nesse trabalho eles fizeram uma coisa interessante. Eles adotaram o Becher e o Piers, eles adotaram o trabalho do Enrico Fermi, quando ponto de partida. O que eles fizeram? Eles foram estudar o espalhamento, vamos supor que existam os neutrinos, e que os neutrinos estejam em interação com os prótons e com os nêutrons e com os elétrons, segundo esse hamiltoniano aqui. Então eles fizeram basicamente esse estudo aqui, seria você pegar um núcleo, pegar um núcleo atômico, né? O número atômico Z, né? Pode ter esse decaimento aqui, basicamente isso aqui, próprio, de neutrino, e você vai bombardear esse núcleo atômico com neutrinos. Então você vai ter um núcleo atômico mais neutrinos, e aí, nêutron mais neutrino vai dar próton mais elétron. Então você teria aqui um número atômico C mais 1 mais elétron. Então, eles estudaram esse espalhamento. E aí, com os limites que Enrico Fermi, já no trabalho dele, deu para essa constante aqui de interação fraca, ele chegou à conclusão que a seção de choque para esses espalhamentos aqui, envolvendo o neutrino, ela seria uma seção de choque sempre limitada, teria um bound superior, que seria na faixa de 10 a menos 44 centímetros ao quadrado. Então, mostrando naquela época que os neutrinos eram inviáveis, quer dizer, a conclusão do trabalho, desse trabalho da Nature, era mostrar que, se os neutrinos existem, eles são indetectáveis. Então, basicamente, você abandonaria, abortaria essa física de neutrinos, dizendo, bom, se segundo Pauli, eles existem, eles nunca vão ser detectados. Então, talvez seja uma física que não vale a pena a gente persistir muito na investigação, porque é quase que um teorema de no-go, mostra que a coisa não vai progredir. Então, basicamente, a física de interações fracas, ela encontra esse obstáculo aí, quer dizer, se admitisse a hipótese, né, de existência dos neutrinos. Então, esse foi um momento que deixou a física de interações fracas um pouquinho na barra de ferramenta. Mas, Enrico Fermi... Mas o que eles utilizaram para esse número tão baixo? Assim, o que eles sabiam é a massa do próton, a massa do nêutron, a massa do elétron. Havia um limite que Pauli tinha estabelecido para a massa do neutrino, mas que Enrico Fermi corrigiu. No trabalho original do Pauli, não no trabalho, na carta do Pauli, quando ele lança a proposta do neutrino, ele diz que esses neutrinos deveriam ter uma massa na faixa de um centésimo, 10 a menos 2, da massa do próton. Então ele colocou um limite para o neutrino na faixa assim, de 10 médios, né? Porque a massa do próton é 1 GeV, 1938 médios, né? Então praticamente 1000 médios. Então, um centésimo seriam 10 médios. Então ele colocou esse limite na massa do neutrino. Só que o Enrico Fermi, quando faz o trabalho dele, aí o Enrico Fermi já
reformula esse limite da massa do neutrino, diminui. Então, quer dizer, no trabalho da Enrico Fermi, ele, pelo decaimento beta-nuclear, ele tira bounds, né, nessa constante de acoplamento aqui. Então, quer dizer, quando Peter e Payet vão estudar esse processo aqui, eles trazem toda a fenomenologia que já tinha no trabalho do Paulo. E aí eles chegam a esse número tão pequeno. E aí eles falam, bom, então se o neutrino, quer dizer, com os dados da época, tudo indicava que o neutrino era uma partícula indetectável. Então, que sentido tem ir à frente? Então, vamos dizer, você poderia abortar esse tipo de física. É um pouco hoje que a gente tem com a supersimetria. Se você não vê as partículas supersimétricas, então vamos dizer, a supersimetria, será que ela faz sentido? Então a ideia era essa, ter uma partícula indetectável. Agora a gente tem mais, né, abertura mental para aceitar isso, mas a gente não pode ser anacrônico. Vamos nos colocar na década de 30, né, que era uma década em que você estava muito acostumado a primeiro ver, observar, para depois medir. E aqui o trabalho era o contrário, você não está vendo nada do neutrino e você está fazendo propostas em cima do neutrino. Então, era fácil você abandonar essa ideia quando você mostra que se os neutrinos existem, eles são praticamente indetectáveis. A física de neutrinos ela era uma física muito, de resultados muito baixos, né? Então praticamente indetectável. Então, essa é a ideia. Lembra muito, sei lá, como você falou, SUSY, ou teoria de cordas, ou qualquer outra teoria que traga uma física nova. Hoje a gente está vivendo isso, né? Quer dizer, será que o fato de você dizer não detectei, eu não vou detectar, inexiste, né? A partícula, né? Então essa é a ideia. Eu acho que isso é uma lição interessante para a física. Saber que você tinha resultados, né, concretos dizendo que a partícula era praticamente indetectável. Isso foi mais ou menos 34, 35. Aí Enrico Fermi. O nome de Elliot. Elliot, famoso. Ele que era o diretor, né? Ele era o diretor, e ele tinha sido aluno do pai. Ele tinha sido aluno do pai. E às vezes o pai aparecia por lá. Estou lembrado desse nome, Elliot, famoso. E esse historiador, agora ele teve aqui. Eu não lembro também. Eu estou lembrado que teve essa história, mas eu não lembro quem era. Exatamente, ele passou pelo Brasil, sim, mas eu não lembro o nome, não, cara. Bom, então, a coisa fica assim. Aí em 1900, então salta, a coisa tem um hiato. Assim, bom, o que vai acontecendo nesse período aí, né? Então, 34, depois tem um resultado importante, assim, que não é imediatamente importante para a física de interações fracas, mas vai ser importante para a teoria quântica de campos, vai ser importante para a própria física nuclear, que são os trabalhos de 1934 e 1935. 1934 e 1935, na verdade o trabalho pioneiro é o trabalho de 34, né, do Igor Khan, e depois o trabalho no Japão no ano seguinte do Yukawa. Então, esses trabalhos aqui, eles são os trabalhos que entram também com uma nova física, no sentido de fazer previsão de novas partículas, que é a previsão de existência dos mesons φ. Então, eles lançam a proposta de existência de um novo tipo de partícula, que eram os mesons φ. Partículas ainda hipotéticas, que só foram vir a ser detectadas praticamente em 47, né, 12, 13 anos depois. Então eles lançam a ideia de mesons φ como sendo, né, os responsáveis pela interação próton-nêutron. Então eles criam o potencial de interação próton-próton, próton-nêutron e nêutron-nêutron. E esses potenciais, que é o famoso potencial de Yukawa, né, ele é obtido imaginando que os prótons e os nêutrons, para fazer a coesão nuclear, eles interagem trocando mesons φ. Então são trabalhos interessantes. Então o trabalho do Igor Khan, né, é um trabalho pioneiro, na verdade, mas como ele estava na Rússia, na ex-União Soviética, né, o trabalho teve menos visibilidade, mas foi um trabalho importante. E o Yukawa, ele publica, na verdade, o TAM publica 2 trabalhos, todos 2 Nature, em 1934. Aí o Yukawa, em cima desse trabalho, escreve um trabalho que ele publica depois nos Proceedings da Sociedade de Física e Matemática do Japão, em 34 e 35, que é a proposta dos mesons. Então, esse é um momento importante também, porque a teoria quântica de campos, né, ela é fundamental para a previsão desses mesons. Aí, em 36, tem outro resultado importante para a física. E aí começa a física nuclear. Física nuclear, da maneira como a gente, que persiste até.
É de interação fraca. Interação fraca, é interação Mas, forte. Ok? Exatamente. A interação forte é a interação fraca. Exatamente. Aí 36 é detectado o muo. Então aparece essa partícula então apareceu como um elétron, sem ser prevista. Ela não foi prevista teoricamente. Até no início, quando se detectou o muo, se pensou que o muo, né, carregado, o muo tem carga mais ou menos, mais ou menos, né? Se pensou até que o muo pudesse ser o π mais ou o π menos, mas aí se viu que o spin dele é meio, não é spin zero, não é pseudo-escalar, como os mesons π, mas era uma partícula fermiônica. Mas isso aí também foi fundamental, porque viu-se o decaimento do muo, então se tinha o decaimento do muo, e viu-se que o muo, esse decaimento aqui, não aparecia, esse decaimento aqui é supresso. O decaimento do muo em elétron e fóton. Esse decaimento não aparece. Esse decaimento depois vai ser importante para identificar a segunda família de neutrino. Mas então surge uma mudada importante aí. Aí em 47, a gente tem o hiato aqui praticamente 10 anos, né? Em 47, Pontecorvo, que era estudante do Fermi, e aí esse Pontecorvo faz um trabalho, ele estava na Itália ainda, não tinha ido para a Rússia. Pontecorvo faz um trabalho importante mostrando que ele fura o cerco do neutrino. Ele faz um trabalho importante em 47 mostrando que é possível sim medir o neutrino. Ele publica esse trabalho, ele publica em Physical Review. Depois a referência precisa estar aqui nas folhas, né? Em Physical Review em 1947, onde ele propõe um experimento factível que poderia detectar o neutrino. Mas esse experimento é tão factível que ele só foi realizado em 98, 51 anos depois. Então, a proposta de Pontecorvo para medir o neutrino era uma proposta mais elaborada que foi usada em 98, deu resultados importantes. Mas foi um Enfim, eu acho que tem dois momentos aí, voltando à história, porque uma coisa é quando o Paulo coloca o neutrino, né? Tudo bem, ali tinha uma coisa minimamente razoável que a conservação da energia, alguma coisa tinha que acontecer. Agora, esse do íon caindo do elétron e do fóton, esse negócio aí é um negócio estranho, sabe? Como que a época. Por que o íon ele tem uma massa maior que o fóton, que o elétron, né? Então, natural. Isso aí era um decaimento natural de acontecer. Aquele ali era uma coisa, conservação de energia, etc. Alguma coisa. Mas esse aqui, assim como aquele ali se fez acontecer, por que esse aqui não se fez? Não aparecia. Essa, para mim, é uma pergunta altamente intrigante. É um decaimento, um decaimento muito rápido até porque a gente tem que pensar o seguinte, um decaimento lento, né? Porque a gente tem que pensar também numa coisa que a gente não está falando muito aqui, que são as particularidades da interação fraca, né? A interação fraca, ela tem uma escala de tempo que é muito diferente da escala de tempo da nuclear e da eletromagnética. A interação eletromagnética, a interação atômica, ela está na faixa dos elétrons volts. Então, se você passa da escala de energia para a escala de tempo, você está falando, quando você fala de frequências, né, de absorção e emissão do átomo, você está falando de frequências na faixa, vamos dizer, do visível, né, ou da ultravioleta, que são frequências que dá abaixo de 10 a 14, 10 a 15 Hz. Né? O inverso da frequência é o período, 10 a menos 15 segundos. Né? Então, o tempo típico da interação eletromagnética é um tempo típico de 10 a menos 15, 10 a menos 14, 10 a menos 14, 10 a menos 16 segundos. É a escala temporal de um processo eletromagnético. Esse decaimento muo, ele se passa em 10 a menos 6 segundos. Portanto, 10 ordens de grandeza mais lento do que um decaimento eletromagnético. Né? Então, mas o decaimento muo não é esse. Esse decaimento seria um decaimento muito rápido. Né? Seria um decaimento que aconteceria em 10 a menos 16 segundos. Isso seria um decaimento puramente eletromagnético. Ao passo que o decaimento muo, que a gente sabe, é o muo, ele decai no elétron, no antineutrino do elétron, e depois, claro, hoje a gente sabe que é o neutrino do muo. Esse decaimento aqui, ele acontece numa faixa de 10 a menos 6 segundos, que é uma escala de tempo muito deslocada. Quando você pensa que a escala de tempo
da interação nuclear. Na interação nuclear você está falando de quê? De MEVs e GeVs. Quando você fala de MEVs e GeVs, você passa isso aí para uma escala de tempo, você está falando de 10 a menos 23 segundos. 10 a menos 23 segundos é uma escala mínima. Depois a interação eletromagnética 10 a menos 16, 10 a menos 15. Essa interação é 10 a menos 6 segundos. Então, é uma escala de tempo que marca uma interação completamente diferente. Eu acho que esse decaimento aqui é um decaimento. Por que ele é proibido? Por que ele não aparece? É isso que a gente vai, ao longo do tempo, entender também. Né? Mas, assim, isso aqui foi importante nessa época, porque se via que tinha uma física ligada ao muon, que não, uma física dominante, que não era a física eletromagnética, era uma física, talvez fosse falando comigo, que interação seria essa? Na época não estava claro ainda que seria essa, que interação, isso vai ficar mais claro depois, com o Lederman, em 62, portanto 26 anos depois. Tá? Mas esse decaimento aqui marcou, ele deixou, e era um desafio para a teoria, para a eletrodinâmica quântica. Por que esse decaimento não está acontecendo na natureza? Mas aí que você já respondeu na aula, onde que aparece uma segunda família, né? Eletrônica, né? E essa coisa que deu para mim assim, precisaria de um building block. Qual é o building block que justificaria esse aqui e não justificaria esse aqui? Porque vamos dizer, eu acho que as pessoas devem ter pensamentos muito no chão. O pensamento no chão que eu acho que eles devem ter é o eletromagnetismo de conservação da carga elétrica. Se você não está conservando a carga elétrica, what will que está acontecendo? Hoje você tem um monte de argumentos, mas numa época que era uma época mais simples, isso era sacrosanto. Como é que você diz, pô, esse aqui não está para. O outro do Pauli, diz, bom, conservação da energia, acabou. Então, me refute em termos disso. Agora, em termos de conservação da carga elétrica, como é que você refutaria isso aí? Então, ele não aparece assim, porque a especulação toda que eu tenho, eu acho que o eletromagnetismo do Maxwell, Maxwell é uma parte do eletromagnetismo. Então, será que não existem novas partes do eletromagnetismo? Sim. Então, aqui, será que você pode ter um eletromagnetismo que, embora conserve a carga elétrica, tem outras coisas ali para serem consideradas, entendeu? E não basta apenas. Então, a gente, por exemplo, isso é uma pergunta essencial que eu não fiz para você, porque preciso desenrolar. Mas já que eu veio a questão, por que naquela época, já em 34, não tinha que sair, esses dois aí, 34 e 36, quando eles botaram a interação forte e aparece isso antes que aparece por que eles nunca pensaram de existir um eletromagnetismo maior que o de Maxwell? Por que o pessoal partiu para ter uma nova interação? E por que não serve? Porque é uma pergunta completa. Quer dizer, porque eu acho que a pergunta é a seguinte: a eletromagnetismo do Maxwell é o eletromagnetismo é a teoria da carga elétrica. Só que a carga elétrica pode ser mais, pode ser zero e pode ser menos. Desde que ela se intercambie, o próton pode ir no neutro intercambiando carga elétrica. Ele não acontece ali no decaimento do arco neutro, vira próton. Então, e a pergunta que tem, você está na parte da história, por que o pessoal naquela época não pensou em alargar o eletromagnetismo? Talvez por uma razão histórica, que o Maxwell era a referência. Não é por isso não. Acho que a questão é uma questão de física mesmo. A questão é, você tem uma interação, está acontecendo, quer dizer, aí é uma questão, vamos dizer assim, de abordagem da física. Você imagina que as interações, elas se distinguem por certos padrões. Né? Então, por exemplo, interação eletromagnética, ela pode ser atrativa, repulsiva, cai coulombianamente, né? Depois, a interação nuclear forte,
e ela tem um alcance muito maior. A interação nuclear forte, segundo já os estudos de Yukawa e Tambo, né, ela era uma interação de um alcance muito curto, mais ou menos a escala nuclear. E com um tempo de interação muito reduzido, 10 a menos 23 segundos. Então você mais ou menos assim, os padrões físicos da interação vão te dizer, será que esse decaimento aqui, esse decaimento, sabe? Bom, até podemos dizer, será que o decaimento do nêutron no próton, emitindo um elétron e tendo aqui um antineutrino, mesmo que esse aqui não existisse, será que esse decaimento, por que Enrico Fermi falou, isso aí é um decaimento eletromagnético, é alguma extensão do eletromagnetismo? Por que ele foi logo de cara dizendo, não, é uma outra física, é uma outra força? Por causa do tempo de decaimento. O tempo de decaimento do nêutron no próton no elétron, quer dizer, o nêutron livre é de 13 minutos, são 780 segundos. Quer dizer, um tempo de uma escala de tempo de 10 a 3 segundos, comparado com uma escala de tempo nuclear, que é 10 a menos 23 segundos. Você tem uma diferença de 26 ordens de grandeza. E a interação eletromagnética, os tempos típicos, né, devido às faixas, né, de a emissão, as raios espectrais, é 10 a menos 16, 10 a menos 15 segundos. Então você está com uma interação que tem uma escala de tempo completamente fora dos padrões. Né? Então, será que esse decaimento do Mu decai em 10 a menos 6 segundos? Será que é razoável dizer que isso é eletromagnético? Então eu acho que é um pensamento um pouco mais fenomenológico. Você poderia até dizer, não importa a escala de tempo. Para mim é eletromagnetismo, é um eletromagnetismo estendido. Mas a ideia é um eletromagnetismo estendido, tudo bem, mas com uma escala de tempo muito diferente e um alcance de interação muito diferente. Então isso aí foge ao padrão da interação coulombiana, foge ao padrão eletromagnético. Eu acho que você também, quando vai descrever uma nova interação, você vai descrever essa nova interação de várias maneiras. Primeiro, a interação é atrativa, é repulsiva ou é ambos, né? Como no caso do eletromagnetismo. A interação, ela gera estruturas complexas ou não gera estruturas? Ela faz agregações, ela gera condensados ou não? Quais são as escalas típicas temporais da interação? Qual é o alcance da interação? Então, isso tudo aí vai dando para você um perfil de uma certa interação. Então, por exemplo, a interação eletromagnética, ela faz agregação nuclear, faz agregação atômica. Você tem os prótons atraindo os elétrons e dando a estrutura do átomo, como o Bohr lá idealizou, né? Fez o átomo de Bohr. Depois, a interação nuclear forte, você tem prótons atraindo nêutrons, nêutrons atraindo nêutrons, todo mundo se atraindo para dar uma coesão nuclear. Aí aparece essa interação, que é uma interação que muda a qualidade da matéria. O nêutron vira um próton, emite um elétron. Então, que tipo de interação é essa que você tem uma troca de carga? Né? Então, essa poderia ser, já um argumento para você imaginar, talvez isso seja realmente uma nova interação. Né? Quer dizer, qual é o tipo de interação que uma partícula transmuta para outra partícula? E ela não agrega. A interação nuclear fraca, nós não conhecemos, nem na época se conhecia, nem nós depois conhecemos, nenhuma estrutura ligada pela força fraca. Então, não tem um átomo de força fraca, não tem uma molécula de força fraca, não tem nenhuma. A força fraca, ela é fraca o suficiente para não fazer ligação de nada. Então, você está diante de um outro padrão de interação. Acho que o pessoal pensou dessa forma assim, mas de uma forma mais fenomenológica mesmo. Eu acho que essa é uma boa discussão, somente esse tipo de aula que você está dando, que eu colocaria para você. Então, é a discussão do seguinte: nessa época, começa a aparecer a noção de interação. Sei. Que talvez antes não tivesse essa noção de interação, no sentido que a gente fala hoje, e de 4 forças da natureza. Bom, então eu coloco primeiro que a interação é de curto alcance, longo alcance, aquelas coisas do tipo, né? A relatividade geral, ela já colocava, digamos, a interação lá com o planeta Mercúrio, né? Era uma interação já diferente da interação gravitacional da Terra e do Sol. Então, uma mesma gravitação, ela tinha, vamos dizer, forças de interação diferentes. Então, para a relatividade geral, já era claro que se poderia ter uma interação que não era 1 sobre R2 para todo mundo. Então, essa variedade. Né? Agora, daí aparece uma coisa que é o que é uma interação.
Isso é uma coisa que eu acho que essa época foi a época chave para isso, como você pode ser, e que aparece que uma interação é uma transmissão de um DNA. Qual o DNA? É o número quântico. Então você está transmitindo números quânticos de uma interação. E outra, hoje, não me é claro, quando você diz, bom, eu tenho 4 interações, né? Forte, fraca, eletromagnética e interação. E daí você diz, eu tenho números quânticos, spin, massa, vamos botar, spin, massa e carga. Okay. Então, será que a interação não deveria ser a minha interação do spin, a minha interação do número quântico massa, a interação do número carga? Então, no caso aí, seria uma transmissão, a gente está pegando o eletromagnetismo como referência, só pensando em carga. Então, estou transmitindo carga. Então, posso transmitir carga mais, carga zero e carga menos. E em vez de ser só o fóton, o transmissor, eu posso ter fótons carregados, massivos, né? Então eu posso ter 4 fótons transmitindo isso. Eu até hoje, junto de outros falando que cada um fala sua ignorância. Eu não sei porque ficou tão forçado essa coisa que tem 4 interações. E não ficou dizendo, bom, quem estabelece a interação é o número quântico. E o número quântico tem essa caixinha, 1, 2, 3. Você bota fora, tudo que quiser. E daí a minha interação de spin é uma interação. A minha interação de carga, o que eu chamar de carga, é outra interação. E não essa divisão de 4 interações. Então, eu estou colocando isso como uma dúvida minha, mas que já aproveitando a aula, porque nessa época, a gente começou a fazer a questão de interação. E eu, pelo menos, acho que, digamos, eu sempre procuro nas suas aulas tentar entender desvios históricos. Para mim, esse foi um desvio histórico. Eles tiraram o eletromagnetismo do centro das coisas. Eles admitiram o eletromagnetismo máximo, daí eu digo, bota uma garrafa, positivo, mas na essência não mudaram, que o eletromagnetismo baseado no fóton. Daí aparece uma interação fraca, que já começa a aparecer não só fóton, mas ela diz que é uma interação própria, e não uma interação da eletromagnetismo. Acho que eu estou entendendo. Ao longo do tempo, vamos poder falar sobre isso. Mas eu digo, a pessoa deve estar falando, porque eu acho que existe uma questão clara. Essa coisa da interação começou por aí, de 34 a 36. Okay? E hoje, na teoria, a interação é a transmissão de números quânticos. E por que tem 4 interações? E tem mais de 4 números quânticos, e por que ficou 4 interações? Mas aí também a gente tem que pensar o seguinte, hoje nos tempos modernos, né, a gente não está só pensando nas 4 interações, a gente está pensando que se busca a origem comum para essas 4 interações. Então você imagina que essas 4 interações elas possam ser advindas de uma interação mãe, né, de uma interação central, né, e aí essas interações aparecem, né, como desdobramento de uma interação mais geral. Dentro dessa ideia, agora, o que você coloca, vamos dizer assim, é uma unificação eletromagnética. O que você está colocando aqui, para você tudo seria eletromagnetismo, seria um desdobramento do eletromagnetismo. Dentro dessa visão, dessa década, né, de 30, quando começaram -se a construir as interações fundamentais, você estabeleceu diferentes padrões de interação de acordo com as características físicas daquela interação. Tempo de processamento da interação, escalas temporais, escalas espaciais, no sentido de alcance do potencial, características de potencial atrativo ou repulsivo. Então você foi classificando as interações e dizendo, não, são realmente interações diferentes. Mas hoje a gente está vivendo um tempo em que a gente gostaria que essas interações fossem desdobramentos de uma interação única. E aí você busca a questão, né, de ver se realmente você tem um campo, né, uma interação única, uma grande unificação, e essas 4 interações elas aparecem como ramificações. Eu diria que é um pensamento que era condizente com a física da época. Porque a física dessa época, aí da década de 20, da década de 30, ainda era uma física em que você se guiava muito pelos dados experimentais. Né? Hoje, a gente tem muito, em princípio, né, claro, a gente tem sempre compromisso com os dados experimentais. Mas hoje você é capaz de sentar numa mesa aqui, te dar um papel branco e uma caneta, e você bolar um lagrangiano, bolar novas partículas, simetrias, você tem muito mais liberdade de ação. Nessa época,
estava muito confinado aos dados experimentais. Então, como essas interações aconteciam, né, com características muito diferentes, você pensou, não deve ser a mesma interação, devem ser diferentes interações. E você foi construindo a sua física pensando que teria uma interação, aí Enrico Fermi entra em 33 e fala, não, tem uma interação fraca que é diferente da interação nuclear forte, porque o nêutron se transforma no próton. Essa é uma nova. Isso é eletromagnetismo ou não? Poderia ser eletromagnetismo, mas aí você olha a escala de tempo, ela fura completamente a escala de tempo da interação nuclear, da interação eletromagnética. Você fala, não, é uma outra interação, ela tem vamos dizer, características fundamentais muito diferentes. Eu acho que era um pouco nessa direção. Outra coisa é a intensidade da interação. É uma interação muito mais intensa, a interação próton-próton, a interação nuclear, a agregação, para você, se o mundo fosse, quer dizer, se essas interações entre nêutrons e prótons fossem simplesmente desdobramentos do eletromagnetismo, talvez você não tivesse o núcleo atômico, porque o núcleo atômico é você tem uma densidade muito alta de cargas positivas, né, que estão colocadas num espaço, uma distribuição espacial muito pequena, uma densidade muito alta. Imaginar que a massa do próton é 10 a menos 27 kg, né? E você tem uma densidade, um raio nuclear que é na faixa de 10 a menos 15 metros, você imaginar o seguinte, você tem cargas positivas, né? Massas, né? Na faixa de 10 a menos 27 kg. E aí você tem uma densidade, né, que é na faixa de 10 a menos 45 metros cúbicos. Então você tem uma densidade que seria na faixa de 10 a 18 kg por metro cúbico, né? Lembrando que o metro cúbico são 10 a 9 centímetros cúbicos, isso aqui te dá mais ou menos 10 a 9 kg por centímetro cúbico. Ou seja, uma densidade de 10 a 6, vamos dizer assim, toneladas por centímetro cúbico. Então, cargas positivas, né, com essa densidade, né, tem uma densidade de massa. Então, você tem cargas positivas ali, num espaço muito pequeno. Se a interação fosse toda de origem eletromagnética, certamente o núcleo atômico não existiria. Então, a interação próton-próton dentro do núcleo atômico, quer dizer, na época você pensou, é uma interação forte o suficiente para vencer essa extrema repulsão eletromagnética que você tem, com essa densidade, não estou colocando densidade de massa, né? Densidade de carga, né? Você tem a carga, o quê? 10 a menos 19 coulombs, né? Aí você bota isso, você tem uma densidade de carga, 10 a menos 19 coulombs, né? Como eu passei dos 10 a menos 19, sobre 10 a menos 45 metros cúbicos. Então você tem uma densidade de carga que é de 10 a 28 coulombs por metro cúbico. Haja interação eletromagnética repulsiva. Então, quer dizer, o núcleo atômico não se estabeleceria nunca. Então, não é possível. Então, você deveria ter uma interação que é muito mais atrativa do que a repulsão eletromagnética. Então, deve ter uma nova força. Tá? Porque se você deixar só o eletromagnetismo, você vai ter que explicar por que o núcleo atômico se forma. A conversa que eu gostei é o seguinte, né? É que quem define a interação é número quântico. E você tinha um número quântico bem conhecido que era a carga elétrica. Então eu diria o seguinte, tudo bem. Esse é um ponto de vista mais teórico. Quem define a interação são as características físicas daquela interação. Quais são os tempos, quais são as escalas, quais são o padrão da interação, ela é fortemente repulsiva ou é mais atrativa. Eu acho que isso aí vai te dizer que você está diante de um fenômeno que é diferente de outro. Números quânticos, depois, claro, é uma outra abordagem que a gente faz para a interação, mas eu acho que a primeira abordagem é a abordagem do perfil da interação. Né? Não, tudo bem, eu só quero dizer o seguinte, a interação forte, então nessa época aí, existiria estou falando do número quântico carga elétrica. Sim. E do que a gente vai ver é que esse número quântico foi mal usado. Sim. Tá? Hoje em dia você sabe que essa discussão de explicação forte, que o número quântico totalmente distinto da carga elétrica é cor. E que daí cor é uma coisa, a carga elétrica é outra. Mas a carga elétrica, a discussão que
que é o seguinte, será que nessa época, quando tinha o Maxwell, daí tinha o Fermi, então, uma interação eletromagnética, outra fraca. Daí, nos anos 60, se uniram as duas, o Salan, o pessoal, e deu a eletrofraca que estamos falando. Então, o discurso que você vai ter, que a gente tem hoje em dia, é que você tinha duas interações e uniu. O ponto que eu tento colocar é, será que não existia um eletromagnetismo mal usado, entendeu? E que era para ele alargar, em vez de dizer duas interações, a eletrofraca ser uma parte da eletromagnética, tudo só olhando carga elétrica. Então, só olhando. Então, agora, quando entra interação forte, eu acho que é difícil de colocar, porque hoje em dia você sabe que tem ator. Então, é um outro caminho, acho difícil se botar em carga elétrica, isso aí. Agora, a pergunta que tem, será que a gente está seguindo esse caminho histórico, que teve interação eletromagnética, interação fraca, e depois elas se uniram? Ou será que não existiria um outro caminho histórico que você teria um eletromagnetismo para ser alargado e a eletrofraca ser uma parte dele, como, vamos dizer, no caso aí, o PRL de Mercúrio? Eu digo, só estou falando das pessoas, que a gente aqui é uma aula, é muito importante a gente ver quais são os desvios históricos. Se o Prestes conseguisse fazer uma revolução aqui no Brasil, o Brasil seria diferente hoje em dia. Então, se o Getúlio não tivesse preso o Prestes, aquelas coisas todas. Então, são momentos da história que levam para um lado ou para um outro. Não, o que seria da física se tivesse ido nessa direção e não na direção que a gente caminha. Bom, então, descoberta dos mesmos tipos. O arte tem essa foi muito importante, como descoberta experimental, natural. Depois do Lattes, em 48, ele publica o trabalho em que eles produzem mesmos no acelerador lá de Berkeley. Vou colocar. Então, é um momento importante para a construção da física de interações fracas também, porque os mesmos estão envolvidos em muitos processos fracos. Então, até aqui, vamos dizer, basicamente até o final da década de 40, a gente tem um estabelecimento, assim, uma ligação entre teoria, fenomenologia e experimento. A década de 50 ela já começa a se abrir com uma busca de uma formalização maior. Com a década de 50 ela inicia com esse trabalho aqui do Dirac, de 1950. O Dirac faz um trabalho que vai detonar depois o aparecimento das teorias de Anne. Esse trabalho do Dirac, de 1950, ele chama um novo significado para as transformações de Gauge da eletrodinâmica. Então, o Dirac aqui, ele retoma a discussão da simetria de Gauge na QED. Não estou colocando aqui um trabalho importante do Dirac de 47, que é quando ele constrói uma QED para monopolos magnéticos. Mas, assim, não interessa tanto para a discussão das interações fracas. A simetria de Gauge da QED. Apesar de ele estar falando aqui de QED, esse trabalho vai ser um trabalho que vai inspirar depois as teorias de Young Mills. 51, então em cima dessa reflexão do Dirac, da simetria de Gauge, 51, Matthews, que é o orientador lá do Salan, e Salan, eles lançam a QED escalar. Então, que é um momento importante também. Nós já vimos aqui nos nossos cursos de renormalização, tudo, a importância da QED escalar, mostrando que para a renormalizabilidade da QED escalar é preciso que os escalares auto-interajam com uma constante de acoplamento que é completamente independente da constante de acoplamento eletromagnético. Então, aqui, nesse trabalho do Max e do Salan, que está surgindo aqui é o potencial de Higgs. Na verdade, esse trabalho aqui é o trabalho precursor do potencial de Higgs, como a gente vai ver, quando a gente introduz o Higgs, eletrofraco. Na verdade, esse Higgs eletrofraco tem uma interação quântica, e essa interação quântica já se tinha na notícia dela por esse trabalho aí de 51, que mostrando que para um escalar carregado tem interação eletromagnética, tem uma interação, não precisa ser eletromagnética, para um escalar carregado tem interação abeliana, ele precisa auto-interagir.
Então ele não vai só interagir com os campos, né, mediadores, mas ele tem que auto-interagir para dar consistência à própria interação. Então isso aqui é um trabalho muito importante, né? Apesar da literatura não reputar, você não dá a ele o peso que ele tem. Claro, é um trabalho importante que se descobriu aqui, desde que se desenvolveu aqui, desde que está lá. Mas ele tem uma repercussão, né, que vai chegar a ser fundamental para o estabelecimento do potencial de Higgs. Então, 50 esse trabalho aí. Aí, 54, vem finalmente o trabalho de Young-Mills. Então, o trabalho de Young-Mills que foi, na verdade, escrito originalmente para as interações fortes. Então, ele é um trabalho, né, que o título do trabalho é o espinho isotópico forte, né? Ele chama conservação do espinho isotópico, né, e da invariância de gauge isotópico. Então, são interações fortes. Ele é um trabalho feito para as interações fortes. Então, ele lança, né, a ideia, né, da simetria SU2, que era uma simetria já estudada por Heisenberg. Em 32, quando o nêutron é descoberto, né, por Chadwick, Heisenberg introduz imediatamente a noção de uma simetria SU2 na física de partículas. Heisenberg, pela massa do nêutron, que sai no experimento do Chadwick, Heisenberg então propõe que o próton e o nêutron sejam dois estados, né, de uma única partícula que ele chama de nucleon. E aí os prótons e os nêutrons, nessa descrição do Heisenberg, ele introduz a simetria SU2. Então, é o que Young-Mills retomam aqui. No paper 54 de Young-Mills, eles pegam o trabalho do Heisenberg sobre a simetria SU2 para prótons e nêutrons e fazem essa simetria ficar local. Então, eles introduzem, né? Eles fazem o gauge do SU2 de espinho isotópico. Então, é uma formulação, essa formulação de Young-Mills, né? É uma formulação feita diretamente para as interações fortes, que depois pode ser estendida para as demais interações. Nesse mesmo tempo aqui, é um trabalho, né, do Salam com então tem o trabalho do Salam com o Schoch, que era o estudante de doutorado dele, né, que eles fazem uma abordagem um pouquinho mais geral. Eles não falam de interações, eles constroem as teorias de Young-Mills, mas sem ter em mente as interações fortes. O que eles tentam construir é uma teoria de gauge para espinho, massa zero, em alta interação. Então, baseado em primeiros princípios, né, eles querem ter espinho, tipo fóton, massa zero, mas que possam auto-interagir. O que eu posso construir a partir de partículas de espinho que auto-interagem? E eles chegam exatamente também ao resultado. Na verdade, eles chegam antes, né? Eles chegam a um resultado que depois é batizado como teoria de Young-Mills, porque o paper deles não foi publicado, porque era um capítulo da tese de doutorado do Schoch, que o Schoch não publicou. Eu acho que o trabalho do Salam do Schoch estava mais direto do ponto do que o do Young-Mills. Ah, não, sem dúvida, é um trabalho mais de primeiros princípios. Eu acho que o Young-Mills foi um trabalho matemático. Entendeu? De elaborar uma simetria e ficar chutando as palavras de massa assim, de física, de próton-nêutron, de próton-próton. Ali não, ele pega o espinho auto-interação. Como é que eu vou fazer uma partícula de espinho auto-interação? No trabalho seguinte disso aí, seria a teoria abeliana. Não seria nem o seguinte, seria o primeiro, seria a teoria abeliana não linear. A ideia deles era essa, de ver famílias de fótons em auto-interação. Eu acho que essas coisas importantes dos estudantes entenderam justamente o que ele está falando. Se o Preston não tivesse sido preso lá fora, o Brasil hoje seria diferente, estaria vendendo tudo, etc. Então tem momentos da história. Sim. E a gente deve estudar tudo, inclusive a física, com isso. Eu acho que antes de 54, antes de 51 e 54, deveria ter uma teoria abeliana não linear. E daí, isso que o Salam está falando ali, é isso que tem que ter. Entendeu? Eu acho que o Young-Mills jogou fumaça. Entendeu? Assim, e daí ficou. Meu opinião. Essa reflexão, todo mundo
está aberto para todas as reflexões. É importante que vocês percebam essas coisas, viu? Porque a gente, eu quando estudava, não percebia nada. A gente vai fazendo os cálculos, né? E vocês percebam essas coisas porque isso aí são riquezas. Isso aí é o curso da física, né, gente? Até que ponto a gente pode interferir nisso, né? Beleza, então a gente chega a 54, é um marco, porque aí nós temos um conjunto agora, né, de procedimentos que vão nos permitir abordar todas as interações, né? Bom, é importante, 56 tem um trabalho importante, né, que é apresentado na conferência lá de Seattle, nos Estados Unidos, que é o trabalho do Li e do Yang, que é um momento importante, é a violação da paridade nas interações fracas. Então, em 1956, né, o Li e o Yang, eles publicam esse trabalho e eles mostram que a simetria de paridade ela é quebrada nas interações fracas, que era a quebra de paradigma, né? Quebrar a paridade numa interação seria impensar. Pauli foi contra, Landau foi contra, havia muitas pessoas que eram contra essa possibilidade, ficaram meio chocadas, né? Essa possibilidade de se quebrar a paridade numa interação. Por que a interação vai reconhecer a diferença esquerda-direita? Para a interação isso não importa, né? A imagem especulada no processo físico vai acontecer da mesma forma que o processo físico real acontece. Então, era uma quebra de paradigma, mas eles mostraram que isso era possível. E logo em 56, final de 56, quando o trabalho é publicado em janeiro de 57, vem a demonstração experimental, né? A Miss Zhu, ela faz os experimentos, realiza o experimento que eles propuseram no trabalho teórico e mostra que realmente a paridade, ela confirma, né, a violação da paridade nas interações fracas. Então esse é um momento importante. Nós temos uma física agora que tipo de, por que a interação, os processos nucleares fortes e os processos eletromagnéticos, né, não violam a paridade. Por que a interação fraca vai violar a paridade? Qual é a origem da violação da paridade nas interações fracas? Então, em função desse resultado, e outra coisa que acontece em 56, que é importante, finalmente é detectado o neutrino. Então, Cohen e Mainz, eles detectam diretamente o neutrino, né, do elétron. Eles, inclusive, vão receber, quer dizer, na verdade, só o Cohen, que o Reis morreu, mas o Cohen recebe o prêmio Nobel em 85 pela descoberta do neutrino do elétron. Então, mais um momento importante para a física de interações fracas, né? Finalmente, o neutrino, a partícula hipotética, talvez indetectável, ela aparece. Então, isso aí é um momento importante. Daí, em 57, logo isso aí, essa conferência de Seattle em 56, o trabalho do Salan é de 56, é de 15 de novembro, mas ele só é publicado no dia 1º de janeiro de 57, que é o trabalho da simetria geral. Então, em função da quebra de paridade das interações fracas e em função da massa zero do neutrino, nessa época, então, a percepção é que o neutrino não tinha massa, o neutrino é uma partícula de massa zero, não se sabe, né? A massa do neutrino só fica clara em 98, 42 anos depois. Mas o trabalho do Salan aqui, ele introduz a simetria quiral. Então, nesse trabalho aqui do Salan, ele mostra que o fato do neutrino ter massa zero, ele está associado à simetria quiral, que é uma simetria da equação de Dirac com massa zero. Então, Salan introduz, ele relaciona a quebra de paridade com a ausência de massa do neutrino, a massa zero do neutrino. Então, é um momento importante também, porque depois, quando a gente for agora reformular a teoria eletrofrágil, a teoria eletrofrágil ela é reformulada completamente em termos de campo de férmions espirais. Na teoria eletrofrágil não tem férmio massivo. A gente tem férmions espirais leve, tem férmions espirais right, seja quark, seja lepton. A gente não tem famílias de férmions massivos. Aí os férmions vão ter interação de Hughes com Higgs e aí a massa é gerada por um mecanismo dinâmico. Mas os férmions, originalmente, toda a teoria fundamental ela é escrita em termos de férmions espirais. Os férmions fundamentais são os férmions espirais. Na verdade, a massa, né, ela mistura a quiralidade. O que a gente sabe basicamente é isso aqui. Quando a gente escreve a equação de Dirac, I, gama, mi, dmi.
menos N, psi, igual a zero. Se a gente aplicar o projetor chiral aqui, 1 mais gama 5 sobre 2, né? Então, se eu aplicar esse operador aqui, gama mi anticomuta com gama 5. Então, quando esse operador chegar aqui, a gente vai ter I gama mi dmi 1 menos gama 5 sobre 2 psi. Esse gama 5 vai chegar no psi, vai trocar de sinal para dar anticomutação. Mas ele vai passar pela massa sem problema, porque aqui eu tenho a matriz de identidade. E aí aqui vai aparecer mais 1 mais gama 5 sobre 2 psi. Então a equação de Dirac, ela envolve, isso aqui é a componente left de neutrino. Na componente right, então eu tenho I gama mi dmi psi right. E aí aqui eu tenho mais, aqui a massa, menos N psi left. Então, o termo de massa, ele acopla, né, a parte left com a parte right. Então, para férmions chirares, isso aqui é zero. Então, a minha equação se decompõe em duas. Eu agora aplico o operador 1 menos gama 5 sobre 2 e eu vou ganhar a mesma equação. Então, mi, gama mi, psi left, menos N psi right igual a zero. E aí, se a massa é zero, eu desacoplo as duas equações. Então, a gente espera que uma teoria fundamental ela tenha o menor número possível de parâmetros. Então, a gente espera não precisar introduzir a massa à mão. A massa pode ser um atributo que é gerado pela interação. Então, nos fermions, na teoria eletrofraca, também depois na teoria eletrofraca, na QCD, o quark já aparece massivo. Mas o que você supõe na QCD é que a massa do quark já chegou na massa, já chegou por causa do mecanismo primordial, que era aquela espontânea da simetria. Então, na QCD, você já introduz, né, o quark com massa. Mas a massa do quark, ela provém da quebra espontânea de simetria. Então, na QCD, você já começa o lagrangiano sem um compromisso com a origem da massa. Mas a origem da massa está na discussão eletrofraca. Então, quando a gente introduz, né, a teoria eletrofraca, a gente só tem fermions chirais. Então, esse trabalho do Salem é muito importante, porque é o trabalho que introduz o conceito de quiralidade na física de partículas, né? E a questão era uma questão que o Dória lembra, né? Conheceu o Payet, né? Que o Payet colocou na tese de doutorado, quando o Salam apresentou a tese de doutorado dele, que era sobre eletrodinâmica escalar, o Payet perguntou para ele se ele saberia, né? A simetria de gate protege o férmion, o fórmula de ter massa. E na época do neutrino, né, ela se pensava massa zero. Então ele perguntou ao Salam, será que existe alguma simetria que assegure a massa zero do neutrino? O Salam ficou com essa questão na cabeça, desde a defesa de tese, mas aí em 57, com esse trabalho do Li e do Yang apresentado na conferência, que mostrava a quebra de paridades nas interações fracas, então o Salam pensou assim, bom, interação fraca, ela se dá sempre com o neutrino. O neutrino tem massa zero. Então, a quebra de paridade na interação fraca deve ser algum indício, né? Ela está relacionada com a falta de massa do neutrino. E aí, eu já conhecia que era uma coisa óbvia da equação de Dirac, e a equação de Dirac com massa zero ela tem simetria quiral. Então, Salam relaciona a simetria quiral da equação de Dirac de massa zero com a quebra de paridade nas interações. Né? Basicamente, usando isso aqui. Você conhece a teoria de Dirac o seguinte: se eu pegar um objeto left e tirar o conjugado de carga dele, as operações de conjugação de carga e de quiralidade, elas nos dão essa igualdade aqui. Isso está nos nossos cursos de eletromagnetismo. Então, o conjugado de carga de uma partícula left é a parte right do seu conjugado de carga. Então, ou seja, por exemplo, se eu pegar o elétron left conjugado de carga, eu vou ter conjugado de carga do elétron left é o pósitron right, é a antipartícula na quiralidade oposta. Para o neutrino, então, eu teria neutrino left conjugado de carga seria o antineutrino right, é o antineutrino right. Então, a antipartícula, né, na conjugação de carga, eu estou fazendo a passagem do neutrino left para o antineutrino right. Então não tem